Introdução ao pilar de melhoria focada. No WCM existem os pilares técnicos e os pilares gerenciais. E dentro dos pilares técnicos, dos 13 pilares técnicos, eu tenho o pilar de melhoria focada, que não é um pilar de chão de fábrica, é um pilar estratégico. É um pilar que vai trabalhar diretamente com o pilar de desdobramento de custo e através dos apontamentos do desdobramento de custo, o pilar de melhoria focada vai entender quais são as ferramentas que são usadas para atacar aquelas perdas e também este pilar ele vai trabalhar junto com o pilar de desenvolvimento de pessoas para desenvolver competência para as pessoas na empresa conseguir aplicar essas ferramentas. Então, nesses mais de 8 anos de implementação do WCM, eu entendi que este pilar é um dos mais importantes para a implementação correta do método. Normalmente, as pessoas que lideram este pilar são pessoas que conhecem muito bem sobre ferramentas Lean e também que conhecem muito sobre o método, porque é ele que vai ser o maestro de tudo isso. O desdobramento de custo ele aponta as perdas e o pessoal de melhoria focada vai fazer toda essa gestão de implementação. Dentro da Cronos, na minha consultoria, eu faço uma abordagem um pouco diferenciada para este pilar. Eu coloco ele realmente como protagonista na implementação, porque eu faço um link entre ele e os pilares gerenciais. Então, ele fica responsável por toda a metodologia no chão de fábrica e também puxar as reuniões, entender se os kaizens estão feitos corretamente, fazer a gestão da sala azul, também fazer a gestão do Rainbow Chart. Tudo isso eu coloco à disposição do líder do pilar de melhoria focada. Isso, na minha consultoria, dá muito resultado e eu consigo enxergar de uma forma melhor como é que cada pilar está sendo implementado. Tudo isso através desta plataforma também digital, mas também eu consigo fazer com que este líder, tá, ele consiga se envolver de uma forma com que as pessoas tenham ele como principal desenvolvedor da empresa, tá? Desenvolvedor de competências. Claro que ele vai trabalhar junto com o pilar de desenvolvimento de pessoas, mas a gente sabe que o direcionamento vai vir dele. Então vamos fazer essa introdução de forma simples e rápida para que você entenda o que é o pilar de melhoria focada. Então vamos lá, como eu falei, o pilar de melhoria focada, ele está aqui nos pilares técnicos, né? Ele é um pilar técnico direcionado ao combate das grandes perdas resultantes do cost deployment, ou desdobramento de custo, como eu te falei, tá? Ele tem um forte impacto no budget e no KPI do estabelecimento. E espera-se fazer importantes economias com as suas soluções. Então eu tenho o apontamento e eu trago as soluções para atacar aquelas perdas que foram identificadas lá no pilar de custo. É um procedimento focado na solução de temas específicos e identificáveis, que se propõe a obter um resultado em curto prazo com um elevado benefício em termos de redução de custo devido às perdas e aos desperdícios. Ele vai aplicar técnicas, instrumentos e métodos específicos para a solução de um problema de dificuldade crescente em relação à complexidade das causas, dos desperdícios e das perdas a serem removidas. Então, é importante você entender que o pilar de melhoria focada, ele vai direcionar os pilares a atacar com as suas ferramentas as perdas existentes no processo. Então, o pilar de organização do posto de trabalho tem suas próprias ferramentas, o pilar de manutenção profissional tem suas próprias ferramentas. O que o pilar de melhoria focada vai fazer é direcionar, se caso esses líderes eles não souberem, claro, direcionar os líderes a atacar aquela perda com aquela ferramenta específica. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma perda de NVA, atividade que não agrega valor. Eu tenho uma caminhada muito grande dentro do posto de trabalho. Basicamente, quem é que vai trabalhar com esta ferramenta, né? Quem é que vai atacar esta perda é o pilar de organização do posto de trabalho. E qual é a ferramenta que eu vou usar? Eu vou usar o Spaghetti Chart.
eu vou fazer o gráfico de espaguete, eu vou mostrar a movimentação, quantidade de passos, eu vou fazer um estudo de tempo, mostrando o antes e o depois, e aí eu vou propor a solução. Basicamente, quem vai fazer isso é o líder do pilar de organização do posto de trabalho. Mas o responsável pelo pilar de melhoria focada, ele vai gerenciar e direcionar quando esse Kaizen ele for montado, quando ele for realmente implementado dentro da empresa, tá? E para que serve este pilar? Ele vai atacar as perdas mais importantes do sistema produtivo, aplicar técnicas, instrumentos e métodos específicos para solucionar os problemas de dificuldade crescente em relação à complexidade das causas, né? E por que se faz? Para que precisa do pilar de melhoria focada? Para fornecer os recursos metodológicos adequados para o combate das perdas, conforme a priorização do desdobramento de custo. E aí, este pilar ele vai monitorar os projetos, né, vendo o benefício, o custo e a economia, e buscar ferramentas de resolução mais sofisticadas para os problemas crônicos. Olha como é interessante no WCM. Eu tenho uma metodologia que vai ser implementado dentro da sua empresa, mas eu preciso criar uma lógica de implementação que faça sentido para todo mundo. Então, muitas vezes, os profissionais dentro da empresa, eles não entendem como é a implementação do WCM, simplesmente, ou do WCM, ou do Lean, ou do TPM, de qualquer metodologia, simplesmente porque ele não sabe quando usar e como usar. Este pilar ele vai fazer esse papel. Na minha consultoria, quando eu estou implementando o WCM dentro da empresa, eu faço esse papel de treinar o responsável pelo pilar de melhoria focada, porque no dia que minha empresa sair dessa consultoria, eu tenho uma pessoa treinada, capacitada para dar continuidade na implementação, porque é um desafio muito grande você trabalhar com projetos, tá? Você tem que saber essa questão de custo, benefício, quais ferramentas usar, qual é a hora, o momento de não trabalhar naquele projeto, entender o que é uma priorização. Então esse pilar ele vai dar esse suporte gerencial para os times de pilares técnicos, tá? O pessoal de chão de fábrica, o pessoal de logística, o pessoal de segurança, manutenção profissional, autônoma, qualidade, todo mundo vai estar aí trabalhando diretamente com o líder do pilar de melhoria focada. Os principais objetivos: fornecer método correto, melhoramento de performance dos equipamentos do sistema produtivo, o crescimento profissional e aquisição dos métodos eficazes, porque a gente vai treinar pessoas e as pessoas vão melhorar intelectualmente, tá? Suporte metodológico para os times de pilar, tá? Ele é como se fosse um professor dentro do chão de fábrica. E aqui, principais atividades, né? Disponibilizar e treinar grupo de pessoas competentes para o desenvolvimento de projetos, e aí essa interação com o pilar de desenvolvimento de pessoas, que é o pilar do RH, monitorar o andamento dos projetos. Isso é uma coisa muito interessante que no WCM tem esse diferencial também, que é fazer o projeto e monitorar ele. O que mais a gente vê dentro das empresas são projetos que se iniciam, mas projetos que não têm continuidade e acabam se perdendo durante o tempo. No WCM a gente tem a matriz E, que é uma matriz que na minha consultoria eu deixo sob a gestão deste pilar. Mas a matriz E é uma matriz que é do desdobramento de custos. Mas quem faz essa gestão eu coloco para o pessoal de melhoria focada, porque ele já está à frente dos projetos. Então a matriz E faz todo sentido estar com esse pilar, tá? Garantir, né, o suporte metodológico. Esse pilar ele é muito bacana, porque ele vai criar a necessidade de conhecimento de alguma ferramenta. Ele vai falar isso para o pilar de RH. O RH vai ver se dentro da empresa tem alguém que saiba essa competência. Se não tiver ninguém que tenha essa competência, ele vai buscar isso externamente. Isso aí também é muito bacana. Validar os resultados custo-benefício, né? O pilar tem que se pagar, então ele tem que mostrar quantidade de projetos. Normalmente na auditoria eles mostram a quantidade de projetos, quais ferramentas foram usadas, ferramentas reativas, preventivas e proativas, ele mostra isso para o auditor. Isso é muito bacana, né? Esse pilar ele ganha ponto no desenvolvimento da equipe, né? No desenvolvimento do time. Esse pilar ele vai trabalhar com a Blue Room, né? A Blue Room é uma sala estratégica da WCM, tá? Ela fica sobre a gestão deste pilar e é nela que vai ter todo o direcionamento. Eu gosto muito de criar essas salas estratégicas nos meus clientes, porque faz sentido para eles qual é a jornada que cada um vai fazer. E aqui eu trago 2 exemplos, né, de salas azuis que eu criei nesses últimos anos, né? Essa aqui é uma sala a baixo custo, né?
que a gente fala, onde que a gente usou os pallets aqui e colocou as matrizes. Se você conseguir enxergar aqui, você vai ver aqui as matrizes direcionadoras aqui, ó, na parede, né, aqui nos pallets, tá? A gente colocou uma sala azul totalmente aí baixo custo, né? Ficou muito bacana também, ficou muito funcional. Olha o Rainbow Chart aqui, ó, o gráfico de arco-íris, né? Ele fica aqui dentro da sala azul, né? Então você pode ver aqui uma sala muito mais, assim, vamos falar mais requintada, né? Eu tenho aqui algumas TVs nesta parede aqui que a gente não consegue ver, mas eu tenho aqui o Rainbow Chart, olha aqui a pirâmide de segurança, televisões, uma sala assim muito mais trabalhada, né? Mas as duas dão o mesmo resultado, que é justamente deixar as pessoas com clareza no que tem que entender, né? O que tem que atacar. A gente tem que entender o que é fenômeno com causa raiz, né? Então, este pilar vai trabalhar muito nessa questão de entender o fenômeno, por que que as coisas acontecem, por que os problemas se manifestam, tá? Então, perguntas como acontece, onde acontece, quando acontece, quem afeta, existe alguma tendência até procurar a causa raiz, tá? Que é a origem do problema, tá? É porque daquele problema que está acontecendo, tá? É a causa do motivo gerador do problema. Então esse pilar ele vai trabalhar intelectualmente, fazendo perguntas inteligentes para entender por que que os problemas acontecem dentro da empresa, tá? E para isso a gente usa um padrão que são as 7 ferramentas do WCM. Quais são essas ferramentas? Priorização, direcionadores, tá? As matriz C, que é do desdobramento de custo, a matriz QA, que é da qualidade, e a matriz S, que é a matriz de segurança. Estratificação, tá? Depois de estratificação, 2 objetivos, verificação 2 resultados e um sistema de lógica de implementação. Problema com desenho, tá? Então todo problema ele tem que ter um desenho, ele tem que ter um modelo para que você enxergue, tá? Porque a gente sabe que as pessoas também entendem muito aquela visão de enxergar é melhor do que ouvir, e tudo isso faz muito sentido para algumas pessoas, tá? 5G e 5W e 1H, né? 5G para a gente identificar o fenômeno, 5W e 1H para a gente fazer plano de ação, fenômeno com desenho, tá? Então, o problema com desenho, os fenômenos também com desenho, um sketch, um rabisco, tá? Análise de causa raiz e TW, TTP e ERCA, que é uma ferramenta para você fazer uma entrevista com o colaborador para entender se ele tem problemas no posto de trabalho, se foi método ou se realmente o problema que teve lá foi devido a treinamento, tá? Aqui eu trago um pouquinho para você entender o que é o 5G. 5G ele não é um 5G de internet, tá? 5G é uma ferramenta onde é um método para descrever e analisar o fenômeno de perda, tá? E aí para que serve? Descrever uma situação de maneira abrangente e detalhada, mantém a ligação entre a teoria e a prática e segue o fluxo lógico de abordagem do fenômeno. O objetivo dessa ferramenta é restaurar as condições de base, ou seja, fazer com que o objetivo analisado retorne à sua funcionalidade original. Exemplo, peças produzidas sem defeitos, máquinas operando sem falha. Aqui eu tenho o que é cada um dos Gs, tá? E aí a gente tem um G Gemba, né, que é muito famoso, você deve conhecer o Gemba, tá? O Gemba é ir até o local. O Genbutsu, que é o material, é examinar o objeto. O Genjitsu é o contexto, tá? O Genri é a teoria e o Gensoku é regras e princípios. Então eu tenho aqui algumas boas práticas que vai estar nesse documento que você vai poder baixar e você vai conseguir olhar e entender, tá, como é que aplica esta ferramenta 5G. Os 5 porquês, né, que vem depois do Ishikawa, né? A história dele aqui, né, que foi criada aí por Sakichi Toyoda, fundador das indústrias Toyota desde seu surgimento, a ferramenta vem sendo muito utilizada devido à simplicidade e à eficiência. É muito bacana porque o 5G ele faz a gente retornar a quando a gente iniciou a nossa vida, né? Muito porquês, né? E a gente vai perdendo isso durante o tempo e aí acaba que nos tornamos profissionais que a gente não pergunta o porquê das coisas. Por isso que muitas vezes alguns profissionais têm dificuldade em fazer essa ferramenta porque a gente desacostuma a perguntar o porquê. E muitas vezes a gente termina essa análise de 5 porquês no segundo porquê. É muito normal isso, eu vejo muito isso nos meus clientes. Mas eu entendo que isso é uma coisa mais histórica, é um hábito mesmo que foi se perdendo e agora temos profissionais que têm muita dificuldade numa ferramenta muito simples que é essa dos 5 porquês.
E aí eu trago um exemplo de aplicação dos 5 porquês, né, sobre um colaborador que chegou atrasado, né? Por que você chegou atrasado? Porque o tráfego estava pesado. Por que o tráfego estava pesado? Porque eu fui ao trabalho na hora do rush e havia mais carro do que eu imaginava. Por que estava atrasado se geralmente na hora do rush isso é normal, né? Você tem muito carro. Ah, porque eu saí de casa mais tarde, que não é o normal, né? Não esperava o tráfego. Tá? Então eu pergunto novamente, por que você saiu tarde? Levei muito tempo para tomar banho porque estava um pouco sonolento. E por que você estava sonolento? Assisti um filme até tarde. Então eu tenho aí a causa de o colaborador ter chegado atrasado. Por quê? Porque ele assistiu o filme até tarde. Ele mudou a rotina dele, normal, e através das perguntas inteligentes, o entendimento dos 5 porquê, eu consegui identificar aí este pequeno problema. 5W1H é um tipo de ferramenta muito útil, né? Que deve para traçar um planejamento. A gente usa, tá? Eu uso muito dentro da minha consultoria para fazer plano de ação, tá? E muitas vezes também até para descrever um fenômeno, né? A gente faz lá todas as perguntas e no final conta uma historinha. Então o 5W1H ele é usado de duas formas, ou para plano de ação, né? Quem, quando, quem que vai fazer, tal, por que vai fazer, e também para você fazer aquele textinho para mostrar um fenômeno, tá? Então eu tenho um problema, eu aplico o 5W1H e eu consigo identificar o fenômeno. Aqui mais um material para que você consiga enxergar, né, o que é esse 5W1H, tá? São 5 palavras, né, 6 palavras em inglês, que significa o que, quando, onde, quem, qual e como. Através dessas boas práticas eu consigo enxergar de uma forma muito melhor o fenômeno da situação, do problema que está acontecendo. Esse pilar ele é muito bacana porque ele tem 3 tipos de abordagem, que é a melhoria sistêmica, restauração de condições básicas e a melhoria focada. E ele pode trabalhar no sistêmica e focada ao mesmo tempo. Quando eu trabalho com sistêmica, eu faço um trabalho maior dentro da empresa para problemas mais crônicos. Então eu trabalho de forma sistêmica, né? Eu consigo colocar vários pilares para atacar uma perda ou determinadas perdas. Melhoria focada é quando eu trabalho direto em algum tipo de melhoria, tá? Dentro de algum processo. Então eu posso trabalhar sistematicamente porque eu tenho vários pilares técnicos, né? E também restauração de condições básicas, que é deixar tudo como se fosse novo. Tanto a questão de performance, tanto essa questão também de visual. Aqui eu mostro qual é a arma desse pilar, são os kaizens. E eu tenho no WCM 4 tipos de kaizens e você tem que tomar muito cuidado para saber implementar cada um deles. Normalmente a gente tem a aplicação do Quick Kaizen, que são ideias pequenas, onde a gente tem o envolvimento de pessoas da operação e também ferramentas mais simples. Quando eu quero colocar para liderança, um time mais técnico, a gente usa o Standard Kaizen, que é o Kaizen padrão. E nele a gente pode aplicar algumas ferramentas mais avançadas e a gente também já pode ter um time maior com alguns especialistas apoiando. O Major Kaizen são para projetos maiores, projetos grandes, projetos que têm um tempo maior de aplicação, onde eu vou ter especialistas, engenheiros, pessoal da operação, eu vou ter um time maior para aplicação. Normalmente, por exemplo, uma mudança de layout está muito ligada a essa questão de Major Kaizen. E Advanced Kaizen, tá? Quando eu penso em projetos muito grandes, projetos de produtos, projeto de aquisição de um novo maquinário, projetos de layout também, podem entrar como Major. Aí você tem especialista, você tem pessoas externas, um projeto muito maior. Então, muitas vezes você tem que entender, na verdade, não muitas vezes, sempre você tem que entender qual é o melhor tipo de Kaizen para se usar. Lembrando que todos eles usam o mesmo método PDCA, planejar, fazer, checar e agir. Isso não muda, é a mesma coisa para todos os Kaizens. Você só vai mudar nessa questão de tempo e quantidade de pessoas, time, tudo, o envolvimento, tudo isso é que vai fazer a grande diferença. E aí quando eu for aplicar o Kaizen, eu vou aplicar dessa lógica aqui, tá? Os 7 passos da FI. Onde eu tenho do primeiro ao 4 passo planejar, tá? Que eu vou aqui definir a área modelo, identificação das maiores perdas, escolha do tema de preparação, definir a equipe do projeto. No quinto que eu vou desenvolver, eu vou abrir os 7 problem solving, tá? Os 7 passos para desenvolvimento do projeto, onde eu tenho definição do fenômeno, estudo do sistema, definir o objetivo, análise de causa raiz, ações e medidas de combate, resultados e sustentabilidade. E aí eu vou para o checar e depois eu vou para o padronizar.
fechei o meu Kaizen, eu aplico ele lá na matriz E, eu vou ver se ele trouxe um custo-benefício através lá do desdobramento de custo. Aqui dá um exemplo de um Major Kaizen, que pode ser também um exemplo de um Quick Kaizen, como eu falei. Os Kaizens, eles são parecidos, né? Eu tenho aqui a lógica do PDCA, ó, PDCA, tá vendo aqui? Sempre lembrando que o planejar, eu penso, né? Eu vou fazer toda aquela parte de brainstorm. O do é a execução do planejamento. O check é para ver se tudo que eu planejei foi feito no do. Se não, eu volto para o planejar. Se tudo der certo, eu vou para o act, que é padronizar e expandir, beleza? Então, esses são os 7 passos, tá? Os 7 passos do pilar de melhoria focada, né? Atividades preliminares, definir área modelo, identificação das maiores perdas, escolha do tema, definir as equipes dos projetos, desenvolvimento dos projetos com identificação do método correto, análise de custo-benefício e monitoramento de expansão. O que você tem que fazer agora? É colocar isso em prática. Tudo que você aprendeu aqui, colocar em prática. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar alguma mensagem, tá? Não tem problema. Pode solicitar também ao seu consultor, ao seu líder, a pessoas que estão envolvidas com o WCM. E vamos embora para a atividade. Realmente vamos fazer isso acontecer a partir de agora.